E gostaria de me apresentar inicialmente. Rodrigo Thanos, sou CEO e fundador da Livre, uma plataforma que integra os processos de saúde, segurança e meio ambiente, junto à experiência de campo que a gente tem prestando esse serviço para várias empresas. Por formação, eu sou médico e desenvolvi boa parte desse aprendizado literalmente em campo, aprendendo as nuances da saúde corporativa e levando também essa base de conhecimento para ferramentas e tecnologias que a gente acaba aplicando junto aos nossos clientes e parceiros. Gostaria de passar a palavra para o Marcelo, para se apresentar, e depois para o Sandro, para a gente poder iniciar os conteúdos. Ok, obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou médico do trabalho, né? Eu hoje faço parte de gestão de saúde ocupacional e da General Motors da América do Sul. É um prazer estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouco sobre os cases e o assunto que o Rodrigo vai trazer de vital importância para o mundo corporativo. Muito obrigado. Passa aí para o Sandro. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Sandro, também sou médico do trabalho. Atuo com o Marcelo aqui na General Motors, só que eu sou coordenador do PCMSO aqui da planta de Joinville. Maravilha. Obrigado aí pelo convite e pela provocação que eu fiz para trazer as experiências de vocês, trazer todas as dificuldades, conquistas, as mudanças que vocês perceberam nos últimos anos, para que a gente possa conduzir esse webinar e junto aos nossos parceiros e convidados, poder também, no final dessa apresentação, falar um pouquinho, né, sobre as dificuldades que eles têm e a gente poder contribuir com o nosso conhecimento. Então, a gente dividiu essa agenda em 6 temas, né? Ou seja, falar especificamente sobre o tema, depois os impactos. É um tema bastante relevante, que é os determinantes sociais, ou seja, quais são os fatores que são determinantes na saúde de uma pessoa. Depois, como fazer uma tomada de decisão mais baseada em dados, mais baseada em informação. Trazer alguns cases práticos e depois uma conclusão. Para iniciar a agenda, dentro dessa estrutura, o que a gente coloca? Que existe um grande impacto que é na saúde do colaborador, é na saúde de quem todo dia sai de casa para produzir, para poder performar, para poder entregar, basicamente, o que precisa ser entregue para as empresas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que profissionais que fazem a gestão de um mesmo tema, muitas vezes estão distantes, né? O bem maior é ter um colaborador saudável, com bem-estar e produtivo. Mas quem são essas pessoas? Essa imagem representa bem. Então, os profissionais de saúde, profissionais de gestão de pessoas e profissionais ligados à segurança do trabalho trazem um impacto bastante significativo dentro do dia a dia de um colaborador. E nós vamos mostrar como que a gente consegue transformar esse tema num bem totalmente sustentável, totalmente integrado, uma visão que a gente possa ter um acesso mais amplo, mais baseado também em números. A gente traz muitos números à saúde, porque até então a saúde parecia não ter números, e como ter uma decisão também mais precisa sobre quais são os principais impactos benéficos a serem gerados para as pessoas e para as empresas. E a gente sempre começa trazendo o porquê iremos discutir isso atualmente. Qual é a base que a gente traz? Acho que um dos primeiros pontos é que nos últimos 2 a 3 anos, né, do próprio impacto que a pandemia gerou em todo o ecossistema social e econômico, saúde parece que foi um dos temas mais afetados, considerando saúde corporativa. Primeiro, ela se tornou, já era o benefício mais valorizado, já era o benefício que tinha o maior custo, só que agora esses custos passam a ser insustentáveis. O benefício plano de saúde, todos os aspectos regulatórios sobre os temas de saúde e segurança têm gerado altos custos, porque, obviamente, as empresas continuaram lidando da mesma forma, muitas empresas lidavam anteriormente. Então, a gente percebe que esse é um ponto. Um outro cenário é que o mercado se tornou muito mais competitivo com esses impactos.
E a competitividade também significa como tratar esses custos, como tratar a produtividade dentro de casa. Empresas que competem por um mesmo mercado, algumas são mais enxutas, algumas são mais produtivas e outras não gerenciam muito bem toda essa estratégia. Então, a gente percebe que capital humano gera um impacto muito grande em competitividade. E, por último, né, como manter a base e fazer um processo de sustentabilidade em capital humano. E o que a gente traz aqui, que é um ponto mais importante, que também esse milestone, esse marco da pandemia trouxe sobre o tema. Primeiro que saúde ocupacional, benefício, era simplesmente algo... Estão ouvindo bem? Ok. Dentro dessa estratégia, como que as empresas pensavam anteriormente e como estão pensando hoje em relação a esse tema? Como criar uma cultura de saúde e segurança que envolva o comportamento dessas pessoas, dos colaboradores, dos gestores, no seu dia a dia, toda essa trama de pé e que envolve uma série de impactos estratégicos, tá? Então, basicamente, essa é a importância do porquê iremos discutir esse tema, e já que a gente falou que saúde tem números, vamos trazer esses números para que a gente possa dar mais relevância. O primeiro número que eu trago aqui é um número do Observatório do Ministério do Trabalho, a qual trata os dados sobre afastamentos previdenciários. Então, a imagem representa muito bem um colaborador que sofre por um acidente ou uma doença, seja ela de saúde física ou mental. Mas o que importa também, além das imagens, é justamente o número sobre elas. Esses dados são de fevereiro desse ano. Nós temos um impacto previdenciário de 38 bilhões, considerando os acidentes. Nós temos um impacto de 250 bilhões, considerando as doenças cardiovasculares, ou seja, não necessariamente relacionadas à atividade laboral. E nós temos aí um tema que está sendo bastante discutido, que é justamente saúde mental, que existia este problema antes, mas a gente percebeu que depois dos impactos pandêmicos, o tema tornou-se extremamente relevante e trouxe vários impactos para a empresa. Ou seja, então, esse é um impacto bastante significativo. Gostaria de saber se o Marcelo, o Sandro, tem algum comentário sobre esses números, esses impactos aí que estão gerando esse cenário insustentável, digamos, né? Essa é praticamente a nossa realidade, né, no dia a dia do plano de saúde, os contas do plano médico, são os grandes impactos, né, a tensão agora recente, pós-pandemia, muito grande às doenças mentais mesmo, Rodrigo. Eu estou muito confortável com esses números, sim, trazem toda a realidade da situação no momento. E seguindo aqui, gente, a gente ainda vai colocar um pouco mais de números dentro dessa perspectiva, tá? Vamos falar agora sobre o benefício mais polêmico e valorizado aí por todos nós, tá? Esses números são da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, atualmente, são gastos 202 bilhões de reais por ano nos planos de saúde corporativos. Então, isso é o que as empresas, qualquer CNPJ, seja uma MEI, seja uma empresa de médio ou até de grande porte, paga para os planos, as operadoras ou seguradoras de planos de saúde. E o ano passado, nós tivemos um reajuste médio para essas empresas de 23%. Isso varia muito, as negociações vão de números muito difíceis de definir, de 15% até 60%, mas a média que a ANS colocou é de 23%. Em 2024, a média parece seguir um reajuste de 25%, ou seja, aos 202 bilhões serão adicionados mais 25%, mais 45 bilhões em 2024. E por isso a gente vai colocando camadas de insustentabilidade, porque a gente tem folha de pagamento, os encargos inerentes a ela, relacionado aos tributos obrigatórios, todo o restante é estratégico, inclusive
os benefícios oferecidos pelas empresas. E aí, no outro slide, a gente trouxe, então, o afastamento e o impacto previdenciário, plano de saúde. Agora nós vamos falar um pouco sobre o absenteísmo. O absenteísmo, ele é um tema muito discutido, né? A gente já tem um bom tempo de experiência de campo lidando com essa questão dos atestados médicos, das políticas, mas o absenteísmo traz muitos impactos e a gente considera ele um pouco de ponta do iceberg. A gente só enxerga uma pontinha, mas parece que existe uma profundidade maior. Essa base foi trazida pela própria, por um case que a Livon tem, e só para ilustrar, uma empresa de 500 colaboradores, né? A gente foi resolver fazer uma soma entre 3 pontos que são custos muito visíveis e que a gente leva como impacto estratégico, até para as empresas que não valorizam esse tema. Essa empresa, ela tinha um percentual de absenteísmo de 5,5%, e para o mercado ele é bastante significativo. Quando a gente faz esse cálculo sobre o salário e os encargos, a empresa anualmente era penalizada diretamente o custo de uma ausência, o custo de um colaborador não estar exercendo suas atividades, de 2,8 milhões. O custo médio anual do plano de saúde para essa empresa é de 6 milhões, e outros programas de saúde e bem-estar, como programas específicos para saúde mental, benefícios para academia, enfim, uma série de programas custava 900 mil. Então, se a gente chegar nessa conta de que uma empresa de 500 colaboradores, de médio porte, gasta praticamente 10 milhões ao ano, e tendo toda essa carga, né, de reajustes, e mais esses custos indiretos, que talvez sejam até maiores, o tema é bastante relevante. A rotatividade, né, está diretamente relacionada, né, a estresse que times e equipes, né, quando tem as ausências, muitas vezes isso onera toda uma linha de produção numa empresa de manufatura, mas também onera um time de desenvolvimento numa empresa de tecnologia, ou seja, então existe, sim, um impacto de uma ausência em toda a equipe que está produzindo. Então, a gente coloca isso como um tema relevante também. E tem outro tema que principalmente para os departamentos de recursos humanos, que lidera essa questão do benefício, que a gente está discutindo bastante. Aonde estão sendo investidos os principais recursos e esforços para que a gente consiga mudar a saúde de uma pessoa? Infelizmente, a gente não tem se comportado bem no Brasil em relação a esse tema. Por quê? Porque uma pessoa, ela é determinada principalmente por seus determinantes sociais, que é um tema que a OMS já traz há muito tempo. E esses determinantes sociais, eu ilustro alguns aqui, onde essa pessoa mora, a empregabilidade que ela tem, o suporte familiar, a renda, questões de saneamento básico, né, o ambiente que ela mora e o ambiente que ela trabalha, quais são os comportamentos que ela tem em relação aos seus hábitos, né, aos seus vícios, se pratica atividade física ou não. Nesses temas que está separado aqui em roxo, verde e laranja, praticamente determina 80% da saúde de qualquer pessoa. E interessante que hoje, praticamente 90% do recurso está sendo investido lá na pontinha do pé. 80% do recurso está sendo investido de maneira invertida na pontinha, que é healthcare, que é no benefício, que é dar acesso ao plano de saúde, que é dar acesso, por exemplo, às terapias de saúde mental. E estamos esquecendo da parte mais importante. Então, todo esse recurso que não é pouco, a gente viu o tanto que empresas investem em planos de saúde, a gente viu o custo do absenteísmo, todo esse recurso poderia ser investido de uma outra maneira, de outra forma, que é o que a gente vai trazer dentro desses comentários e dentro de todos esses cases aqui que a gente vai trazer na nossa apresentação. Então, esses determinantes sociais são extremamente importantes. Existe uma metodologia que é adotada por vários países, e no Brasil, grande parte no sistema público, embora a gente já tenha cases, vários cases no setor privado, que é a atenção primária, que lida muito bem com isso. A atenção primária no Brasil, ela ficou bastante, por muitos anos, somente no sistema público, e depois de todas essas mudanças, ela começa a ser levada para o setor privado.
de tal maneira a otimizar este recurso. Mas um ponto que chama bastante atenção, a gente não precisa criar um novo recurso ou um novo budget para investir na saúde e bem-estar dos nossos colaboradores. Esse recurso já existe. Inclusive, pode ser menor do que o investido atualmente. E aí, agora, é um tema bastante relevante também, saúde mental. Entre todos os temas que a gente está discutindo dentro de saúde mental, a gente sempre teve os mais incidentes, que era transtorno de ansiedade generalizada, depressão maior, bipolaridade. Isso sempre foi relevante porque a gente nunca distinguiu muito entre saúde física e mental, para quem está dentro do jogo. Porque o ser humano ele é um só, ele acaba tendo os impactos de uma maneira muito simultânea. Então, independente se exista um agravo ou outro, o impacto é bastante relevante. Só que o burnout, até vou abrir uma pauta, uma pausa para os colegas opinarem, né? Ele foi determinado pela Organização Mundial como uma doença laboral, ou seja, quem não trabalha, teoricamente, não tem burnout, independente das questões técnicas ou científicas sendo discutidas. O que a gente percebe é que as empresas eram muito oneradas, empresas do setor químico, manufatura, engenharia civil, pelo seu grau de risco, só que quando a gente olha o burnout, a gente agora vê as empresas de alta performance como empresas de tecnologia, empresas de serviço, ou outras empresas que não tinham aquele risco físico, mas que têm um risco de agravos em saúde mental tão grande quanto. E quando um colaborador desse, né, o burnout, existem várias fases, é dividido em vários subgrupos, são 11 fases que a empresa pode atuar para evitar essa síndrome, é assim que ele é caracterizado, né? Mas o mercado ele não está entendendo dessa forma. Muitas vezes o colaborador chega da noite para o dia com um atestado de burnout, e se esse atestado vai para a Previdência, isso gera impactos significativos para a empresa. Primeiro, ele pode ser um afastado previdenciário. Segundo, a empresa teve culpa, porque é assim que a OMS diz. Terceiro, existe uma carga tributária, imposto, paga dentro da GFIP, que é o fator acidentário de prevenção, e que eu vou trazer um case específico na qual um colaborador gera impacto, muitas vezes milionário na empresa, por um direcionamento na qual o ecossistema ainda não está tão preparado para lidar. Então, gostaria de abrir um pouco aí para os colegas para discutir um pouco sobre, né, os slides ou especificamente sobre esse tema. Posso comentar, Rodrigo, a respeito do burnout, como você bem colocou, né, é uma síndrome, né, então, assim, é difícil diagnóstico, né, porque as pessoas se confundem, os colegas, os especialistas e tal, não digo os especialistas, mas os médicos de uma maneira geral, confundem que a pessoa está deprimida, uma depressão, que tem várias causas de depressão, né, a depressão é uma da síndrome, né, faz uma doença que faz parte da síndrome de burnout. Mas, assim, quando você relaciona hoje em dia a palavra burnout ao trabalho, né, existe aí uma atuação dos médicos do trabalho em fazer o nexo causal, né, e nós agora estamos nos aprimorando em buscar essas ferramentas de nexo causal, né, entender junto com as parcerias com os recursos humanos, tá, as condições que geram a pessoa ter a depressão, a fadiga, ou realmente aquela situação em que a pessoa realmente deixa tudo de lado, ela não quer mais ter contato, ou a ironia, né, que existe, quer dizer, aquela falta de motivação que existe dentro da pessoa que hoje burnout, né, tem o quadro de burnout. Na nossa experiência, assim, uma empresa nós estamos hoje com 17 mil empregados, né, e lógico que a situação tem pessoas que trabalham na área de produção e também pessoas que trabalham na área administrativa, e a questão toda que envolveu a pandemia, o retorno da pandemia, ou pós-pandemia, né, que aflorou muito a questão dos trabalhos home office, os trabalhos à distância, as questões de você ter uma reunião aqui, mas a reunião é no Brasil, mas é puxada lá na China, ou então é puxada nos Estados Unidos, fusos horários. Então, assim, são condições muito especiais, aquela situação de trabalho, né,
E a recomendação que a gente dá é que realmente fiquem atentos para o nexo causal, né? Uma depressão, um quadro mental, às vezes não é burnout, né? Eu tenho colegas psiquiatras renomados, né, que entendem a dificuldade de dar um diagnóstico de burnout. Um psiquiatra renomado já praticamente muito poucos casos, e a gente não pode banalizar, né? A gente não pode receber um atestado, às vezes de fora, de um colega que fez uma avaliação só no paciente, né? Às vezes por telemedicina, e vem lá o atestado burnout, né? É difícil de fazer um acompanhamento, diagnóstico, né? Mas existe depois todo um desdobramento da parte de atendimento, de atenção que a empresa precisa dar em relação ao nexo, e depois toda uma resposta que precisa dar ao sistema previdenciário, que fatalmente vem aí um B91, uma causa ocupacional, e você tem que ter suas argumentações para contestar esse B91 dentro da área administrativa, né? Então, assim, é muito um cenário muito difícil e complexo, na minha opinião. E ainda linkando com o teu slide anterior, Rodrigo, que você mostra ali a composição do ser humano, a importância do ambiente nas questões de transtorno de saúde mental. Tá? As pessoas muitas vezes associam as questões trabalhistas, mas o ambiente que essa pessoa está inserida, deixou a sua família numa cidade, mudou para outra, onde ela não tem um suporte, uma base familiar, isso faz sim com que ela desenvolva ou uma ansiedade ou uma depressão e acaba muitas vezes descontando ou associando a questão do trabalho, quando na verdade o ambiente é o principal fator, né? Eu acho que essa questão onde o ser humano está inserido não pode ser completamente levada só ao ambiente de trabalho, né? A gente tem que entender o indivíduo de uma maneira integral, né? Olhar para ele como um todo, como é que está a condição de moradia dele, quem dá o suporte para ele, e aí sim a gente começa a mudar um pouco o comportamento também. E estabelecer o nexo ocupacional quando for devidamente empregado, né? Eu queria comentar também que a gente está partindo para uma linha de abordagem das pessoas que estão com casos de doenças mentais, não especificamente o burnout, tá? Mas existe aí uma questão que a gente começa a pensar junto com especialistas da área de psiquiatria e psicologia, né? Em que o trabalho é um fator de proteção para a doença mental. O trabalho é um fator de proteção para a doença mental. Isso a gente tem argumentos sólidos para dizer isso, né? Então, assim, exatamente o que tentam se mostrar aqui que é o contrário, tá? Obrigado, Rodrigo. Perfeito, gente. E esses pontos que foram colocados começa a desmistificar um problema que está aumentando progressivamente. Eu conversei com alguns colegas são juízes do trabalho em Santa Catarina. O aumento dessas demandas específicas, já considerando o burnout, sobe na média de 40% ao ano. Então, a gente vem fazendo todo um trabalho junto aos departamentos de saúde, principalmente, e também de recursos humanos das empresas, para que olhe especificamente, não deixe de olhar os outros, mas olhe especificamente sobre esse tema, que está trazendo impactos bastante significativos. E aí, seguindo um pouco mais, esses são dados da Organização Internacional do Trabalho, a ILO, né, International Labour Organization. Né? Então, ainda existem acidentes fatais que estão subindo ano a ano. Né? Então, 2,3 milhões de colaboradores não retornam para suas casas, né, após um dia de trabalho. Então, perante todo esse cenário, né, somado a toda essa informação que é bastante relevante e esses impactos gerados tanto nos times de saúde, de segurança e de gestão de pessoas, como que a gente vai fazer para construir essa cultura, para manter os custos estáveis, para que operacionalmente exista uma maior integração dos processos,
e para que no fim, né, das contas, a gente consiga construir, tirar esse impacto negativo de não conseguir construir uma cultura de saúde e segurança, né? A gente está fazendo esse trabalho junto à GM, e isso é um negócio estratégico, isso não é simplesmente um apêndice ou algo paralelo, isso é estratégico para a empresa. É uma empresa de manufatura, é uma empresa do setor automotivo, é uma empresa que tem todos os impactos, porém, se ela não faz essa adesão a esse novo cenário estratégico, basicamente acontece o que acontece em grande parte das empresas, né? Times de saúde, times de segurança e times de gestão de pessoas acordam e apagam o incêndio todos os dias. Não existe uma organização estruturada desses processos, e a gente sempre coloca que o que muda o jogo, né? Agora a gente trouxe, digamos, falamos muito sobre o problema, vamos começar a desenhar um pouco a solução aí num cenário relativamente complexo. Se a gente analisa esse gráfico aqui, nós temos cenários extremos de uma pessoa produtiva, feliz, com bem-estar pleno. Isso representa essa imagem aqui no ponto verde. Existe uma distância bastante grande para essa imagem mais, né, digamos, escura, né, que mostra doença, mostra a sinistralidade do plano de saúde, mostra afastamento, mostra acidente, ou seja, tem uma distância relativamente grande. Eu coloco esses pontos na distância porque são muitas oportunidades que as empresas têm de fazer mudanças em seus processos, métodos e ferramentas para que a gente consiga construir essa cultura. E eu trouxe várias, eu sei que existem outras, mas essas aqui são bastante importantes. Por quê? Porque, de modo geral, todas as empresas, pessoas que estão nos ouvindo ou ouvirão esse webinar, eles já fazem um exame ocupacional, seja um periódico para quem já está na empresa, seja um exame adicional. Esse exame, ele é um exame extremamente importante e que o mercado foi levando ele para o outro lado, seja nos modelos de clínica, de volume, de gerar documento. Essa oportunidade de um exame ocupacional ser um exame clínico, ser um exame na qual conhece a pessoa. Esse exame, ele trata uma pessoa se ele tem uma condição crônica. Ele elimina fatores de risco, como sobrepeso, obesidade, tabagismo, entre outros fatores, do que se simplesmente ser uma jornada burocrática. Eu até entendo que no Brasil a gente esteja ainda, de novo, um pouco longe, mas já começou o movimento, por quê? Porque se é um exame obrigatório, se já existe um recurso sendo investido nisso, por que não fazer a otimização desse recurso e transformar no que a própria norma regulamentadora 7 preconiza, que é uma norma focada na saúde do colaborador. Tanto o programa, o PCMSO, o Programa de Controle, né, de Medicina e Saúde Ocupacional, ele não é só um relatório, não é um papel, ele é um programa. Né? Então, se toda essa estrutura desse exame ocupacional começar a fazer um redirecionamento para uma estrutura de fato de saúde, de bem-estar, aí está grande parte do recurso. E não percam a oportunidade de transformar esse exame em algo estruturado em ferramentas que consigam fazer uma leitura disso. Todos os exames ocupacionais, existe no mínimo duas informações a serem incluídas. É uma ficha clínica, é uma anamnese, é um atendimento, onde vão ter os hábitos de vida, vão ter as doenças crônicas, medicamentos, ou seja, essa é uma informação extremamente importante para fazer um mapa de riscos da população. E é emitido um documento que é um atestado de saúde ocupacional que dá a aptidão ou a inaptidão para aquele trabalho, aquela função específica, que é um documento riquíssimo em informação. Se a gente só fizer essa parte muito bem estruturada, vocês podem ter certeza que é um processo de mudança que gera um impacto extremamente significativo dentro da próxima etapa, que é justamente essa parte analítica. Vamos analisar onde estão os maiores riscos, como que a gente pode prevenir pessoas com riscos específicos a ter um acidente ou uma doença. É uma gestão de risco. Ela impacta muito dentro da gestão de pessoas. Eu coloco ela como primeira porque tenho certeza que todos aqui, independente das empresas que estão à frente trabalhando, já fazem isso.
e tem que ter uma visão não somente administrativa, burocrática. Temos regulação, faremos a regulação, seremos compliant, está tudo certo, mas vamos fazer um pouco de saúde nisso. E aí essa ferramenta analítica, ela já vai analisar essas principais informações, e aí a empresa ela vai colocando camadas de maturidade. Todas as empresas, independente do porte, iniciou assim. O que são as camadas de maturidade? Poxa, agora eu encontrei que 20% dos meus funcionários são hipertensos. Coloquei que 15% tem algum transtorno em saúde mental que eu posso fazer um programa específico. Ela começa a trazer para dentro de casa o que a gente chama de coordenação dos cuidados. Por mais que ela pague um plano de saúde, ela paga um serviço específico em saúde mental, será que esse benefício serve bem para aquela população? Será que está fazendo um bom uso e gerando um bom impacto? Então, essa coordenação de cuidados nada mais é do que tratamentos ou programas específicos para a população, para os problemas que ela tem, ou evitar os problemas. A prevenção está aqui dentro, gente. Então, esses 3 pontos, depois eu vou abrir mais para os colegas para falar, porque esse aqui é um shift, digamos, é uma grande mudança, já gera um impacto extremamente significativo, e a gente pode continuar seguindo. Todas as empresas têm alguma política ou recebem os atestados médicos dos colaboradores. Esse atestado, ele tem dados, tem quem prescreveu, qual foi o estabelecimento, ele tem a doença, ele tem, né, a classificação, que é o CID, ele tem o número de dias. E eu começo a cruzar qual é o setor da empresa que mais afasta, qual é o dia da semana que mais tem atestado. Então, vai recebendo uma série de informações e essas empresas vão estruturando as informações. Com isso, ela tem um domínio muito maior dentro dessa gestão, inclusive sobre os dados do plano de saúde, que eu coloco aqui. Virou uma rotina muito grande, principalmente para atração e retenção de talentos, oferecer cada vez mais benefícios. Será que esses benefícios oferecidos preenchem a necessidade ou simplesmente estão sendo um custo que não há retorno nenhum sobre ele? Segundo ponto, dentro de um cenário competitivo, as empresas também competem oferecendo mais benefícios e que muitas vezes não são tão valorizados pelos colaboradores quanto precisaria. Mas todos esses benefícios também geram informações de uso, seja o próprio uso, estou pagando um benefício para a academia, estão utilizando? Qual é o impacto que esse uso desse benefício está gerando na redução de colesterol da população? A gente começa a fazer cruzamentos cada vez mais intensivos para que essa maturidade suba de tal maneira que a gente consiga chegar num cenário muito mais estável, muito mais sustentável, tá? Aí a gente vai se aproximando do vermelho aqui, por quê? Porque aí já tem pessoas que estão afastadas na Previdência, tem pessoas doentes, pessoas que sofreram acidente, tá? Tem pessoas que já tiveram doenças muito graves, já, né? O plano de saúde chama isso de sinistro, né? Despesa assistencial. Então, tem pessoas que já tratam doenças bastante graves e que já chegaram nesse vermelho. E mesmo assim, a empresa vai ter que dar o suporte. Mas a coordenação de cuidado tem que ficar, na nossa visão, dentro de casa. As empresas terão que protagonizar, e eu sempre, a gente discute, como o Marcelo comentou, a GM, né, uma empresa global, com uma dimensão muito grande, é comum eu ouvir de algumas empresas, mas eu não tenho tamanho para internalizar. Se já existe toda essa demanda de ter benefício, toda a demanda dos exames ocupacionais, você já tem dimensão. E o que a gente traz coloque um departamento de saúde não tão robusto como uma General Motors tem, mas é um departamento de saúde que comece a coordenar um cenário muito complexo. Não é fácil para o RH administrar folha de pagamento, o ponto, férias, as relações com o sindicato e administrar toda uma série de benefícios e mais a saúde ocupacional. É difícil. A complexidade é muito grande. Então, paralelamente, trazendo um departamento, não é uma robustez tão grande em saúde, a gente começa a ver que existe um progresso em direção à sustentabilidade. Gostaria de ouvir um pouco as opiniões, né,
Sandro e do Marcelo em relação a isso, como que a gente, independente do tamanho da empresa, como que ela vai absorvendo essa carga. A questão, Rodrigo, Sandro, a gente ter um olhar, né, aonde que dói, né, como médico, né, a primeira questão, qual é a queixa de duração, né, então, aonde que dói, né, então vamos lá, se a gente for olhar a questão dos custos do plano médico, que você já comentou, né, que são exorbitantes e em uma tendência de ascensão, né, porque as pessoas vão adoecendo, vão envelhecendo, em final de contas, e tem um turnover de pessoas em cada empresa, claro que tem, na nossa também tem, né, e cada vez mais chegando gente doente, né, porque o Brasil, assim, é um país que tem muita gente doente, né, o sistema público de saúde, ele em algumas localidades atende bem, graças a Deus, em Santa Catarina, a gente tem uma boa referência do SUS, né? Já é diferente daqui do estado de São Paulo, de onde eu tô, né? E mais assim, o que a gente acaba observando nessa parceria, né, Rodrigo? Então, assim, alguma coisa precisa ser feita, né? A gente tem a visão da medicina ocupacional, que tem o PCMSO, que você tem um médico do trabalho que tem que conhecer os riscos do ambiente de trabalho, tem todas as suas atividades, e propõe ali os exames para a prevenção de doenças ocupacionais. Isso é o básico do PCMSO, né? Então, toda a gestão de segurança do trabalho, resposta de emergências, enfim. O médico do trabalho, ele sai do curso com essa visão de saúde ocupacional, né, olhando os riscos do ambiente de trabalho, entendendo a questão da higiene industrial, que é bem técnico, né, e tendo que fazer, lógico, o monitoramento das pessoas, que é através do exame periódico, né, o exame admissional, periódico, retorno ao trabalho, enfim. Qual é a grande, talvez, uma mudança significativa que você vai comentar, acho que daqui para frente, e nos cases também, né? Quando a gente trouxe aqui na nossa realidade a visão do médico de família, do atendente primário de saúde, a gente retorna um pouco às bases da saúde, né? Não preciso dizer para vocês que a saúde ocupacional é dentro daquele cronograma de saúde, é uma medicina primária também, né? É um atendimento primário de saúde, só que é voltado para a área ocupacional, né? Então, assim, a gente trouxe o olhar do médico de família, né, para atender os nossos colaboradores, num momento em que o médico do trabalho também deveria fazer isso, né? E que por uma série de questões e de responsabilidades ligadas ao ambiente de trabalho, talvez a gente não tivesse dado a atenção devida. Mas, assim, a medicina do trabalho e a medicina de família, médico de família, atendente primário de saúde, estão se complementando, né? Então, assim, eu acho que o olhar do médico de família sobre os casos crônicos, os doentes crônicos, é diferente do médico do trabalho. Por outro lado, o médico do trabalho traz muita informação do ambiente de trabalho para o médico de família, né? Então eu acho que assim, eu acho que você vai mais para frente comentar aí essa simbiose, vamos dizer assim, né? E quais são os resultados dela, mas assim, traz um pouco da universalidade, né? E não esquecer também da universalidade de saúde, e não esquecer de tudo isso por trás, voltando às nossas bases de teoria, de faculdade, né? Que é a epidemiologia, né? A gente às vezes deixava um pouco da epidemiologia de lado, mas a epidemiologia é fundamental, é análise estatística, né, baseada em dados confiáveis, porque só existe epidemiologia se tiver dado, né, e aí a gente parte para aquela questão da epidemiologia dentro de um aspecto analítico, né. Puxa vida, será que o doente crônico, será que o diabético que precisa estar cuidando, será que ele está com perda auditiva? Será que ele piora no ambiente de trabalho? Como é o risco dessa pessoa trabalhando? Então, assim, a gente começa a ter um olhar muito mais universal da questão das pessoas ligadas ao trabalho e também colabora na gestão, né, isso na gestão da saúde da pessoa como um todo, né? E fato, né, gente? Fato, né? A diminuição do custo do plano de saúde. Eu acho que essa simbiose veio a calhar e não tem mais como não atender, não tem como voltar atrás disso, né?
E ainda tocando nesse aspecto, essa junção do médico ocupacional com o médico assistencial, além dessa riqueza de informações que traz sobre a saúde, o trabalho na prevenção, você traz para o funcionário a satisfação de que a empresa está cuidando dele. Isso. Porque existe uma linha de raciocínio ainda entre alguns funcionários que o médico do trabalho é o médico da empresa, não é o médico que vai cuidar dele, é o médico que vai defender a empresa. E quando você mostra para o teu funcionário que, muito pelo contrário, que existe uma equipe que está ali, disposta a oferecer para ele todo tipo de ajuda no sentido de saúde, ele fica mais propício a vir, ele conversa mais, ele vem para o acolhimento, ele traz mais informações que vai te ajudar a fazer a gestão dos riscos, a fazer a gestão do plano de saúde, direcioná-lo para que ele procure o atendimento correto. Então, é uma série de benefícios que hoje nós percebemos no dia a dia do programa em andamento. Outro aspecto que eu também considero muito importante é a questão da educação em saúde, né? O nosso povo são pessoas carentes da questão da educação, né? A educação em saúde. Como utilizar o plano de saúde, né? O que a gente observa e observava, né? E observa ainda, né, muitas vezes, tá? Aquela gestão de pronto-socorro, né? A pessoa está com hipertensão, eu vou no pronto-socorro. Estou com dor de cabeça, hipertensão, vou no pronto-socorro. Lá no pronto-socorro ele pega, minha formação é clínica, tá? Eu trabalho anos em pronto-socorro, tá? Então, assim, fazem do pronto-socorro, que não é o lugar certo para isso, um ambulatório de doença crônica, né, Rodrigo? Então, assim, o pronto-socorro você acaba atendendo, você faz um plantão toda semana no pronto-socorro, e toda semana eu atendo as mesmas pessoas. Eu falei, não é possível que essas pessoas ficam doentes só no meu plantão, né? E eles vinham assim, porque, doutor, você me passou tal remédio de hipertensão, mas não dá para você passar para outro remédio? Eu falei, aí, meu amigo, aqui eu não estou fazendo ambulatório de clínica médica ou de cardiologia, aqui é pronto-socorro, aqui é para atender emergência, né? Então, isso é falta de educação de como utilizar os recursos de saúde bem utilizados. Quer dizer, muitas vezes o pronto-socorro está sendo utilizado, é o ambulatório de saúde de medicina de família, né? Que quem tem que fazer a gestão do crônico é um médico de família, né? Então, assim, essa educação de saúde, quem é que vai dar essa educação de saúde? Por outro lado, a medicina do trabalho é uma grande oportunidade de prover essa educação para os empregados, né? Porque no ambiente de trabalho, no ambiente controlado, você junta o pessoal de trabalho, vamos falar meia hora sobre educação de saúde, né? Vai o médico, vai a enfermeira, vai o enfermeiro, e aí fala, olha, pessoal, toda vez que vocês fazerem, não vão no pronto-socorro, porque lá não há lugar, tem que ir na clínica, assim. Então, assim, parece que é óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. E a gente precisa passar por essa questão do beabá da educação em atendimento de saúde. E as corporações são responsáveis por isso. E tem uma grande oportunidade de desenvolver isso. Tá? Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês conversando sobre esse assunto. Legal. E dentro dessa estrutura aí, a gente vai até falar nos cases, que eu fiz até, né? Como, né, o Marcelo e o Sandro participaram conosco de toda essa jornada, né, desde a implantação até agora, eles vão trazer essa visão, e eu trago outros, né, cases que eles podem comentar sobre como foi na própria General Motors, e vocês vão perceber que de diferentes setores de atuação, os problemas são muito semelhantes, as buscas por solução também, e a gente, no fim das contas, percebeu o quê, né? Deixa eu até passar para esse próximo slide aqui. Esse próximo slide, ele ilustra o papel das ferramentas. Tecnologia, para a gente, é ferramenta de trabalho, como um dia foi somente o estetoscópio, aparelho de pressão, né? Então, a tecnologia, ela nos ajuda ao quê? A sermos mais assertivos, a prever eventos. A partir desses dados, de toda essa informação que a gente trouxe naquele slide anterior, a gente é extremamente focado em resolver os problemas das pessoas, resolver os custos associados com isso e transformar todo aquele dinheiro que estava não sendo, digamos, bem utilizado em um slide anterior, em um ativo para a empresa
para que ela possa se posicionar melhor dentro de um cenário extremamente competitivo. E aí a gente está falando de uma gestão baseada em dados e informações, não em achismo, uma gestão onde os times de saúde, né, coordenam todas essas ações e busca sustentabilidade, inclusive no principal benefício, que é plano de saúde, que no fim das contas, do ponto de vista de custo visível, direto, é o que mais está sendo prejudicado. Então, aqui a gente mostra, né, dentro dessas visões, quais são funções ou setores que têm mais problemas, mais doenças, mais acidentes. A gente mostra que dentro de um programa de gerenciamento de risco, quais são os principais agentes que podem causar o dano para uma pessoa. A gente mostra que existe uma série de intervenções de atendimentos em saúde ocupacional, atendimento assistencial, mas como o Sandro bem trouxe, essa interlocução de conhecimentos do médico que controla o programa, que é o PCMSO, que não é só um PDF, que é um programa, junto com um médico assistencialista, ele traz, além de uma visão holística, essa interlocução técnica, essa discussão extremamente rica, ela traz uma decisão mais baseada em dados, e é o que a gente vai ter aqui em mostrar os impactos, tanto em saúde quanto os impactos financeiros que isso pode ter para uma empresa. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aqui, eu trouxe uma empresa, como eu falei, né, esse dado não é da General Motors, o Marcelo Santos vai comentar especificamente do case deles, mas essa aqui é uma empresa que teve esse benefício que a gente chama de B91, ele é um benefício concedido pela Previdência, na qual o perito, que é um médico, ele julgou, né, que existe um nexo entre a doença ou o acidente com a atividade laboral. E esse colaborador é afastado, e quando ele é afastado, ele entra nessa base do governo, que é o DataPrev, ele vai ter dois impactos, o de ser afastado e os impactos que isso tem, e ele vai impactar sobre o fator acidentário de prevenção. Esse fator acidentário, ele vem junto à guia da Previdência Social. Não sei se vocês recordam, mas anteriormente a 2009, existia somente o SAT, o Seguro de Acidente do Trabalho, que era 1, 2 ou 3% sobre a folha de pagamento de toda a empresa. O que o governo fez foi multiplicar esse 1, 2 ou 3% por esse indicador que é o fator acidentário, que vai de 0,5 a 2. Então, se a gente pensar numa empresa de grau de risco 3, né, ou seja, 3%, multiplicado a 2, ele pode dobrar essa carga, e foi o que aconteceu com essa empresa. Então, um benefício concedido para uma empresa de 2.500 colaboradores trouxe um impacto, uma penalidade de 560 mil por 2 anos. Isso importa também. Tá? Todo vínculo que existe desse afastado com o trabalho penaliza a empresa por 2 anos consecutivos. Então, essa empresa pagaria 339 mil, ela pagou 900, né, 60 mil, então ela teve uma penalidade por um afastamento. Ou seja, nós estamos falando de relação saúde-sustentabilidade. Isso para uma empresa com este volume, ela pode sustentar, ela tem recurso. Para uma empresa de médio porte, isso pode comprometer a presença dela no mercado. E a gente está vendo isso acontecer, principalmente em empresa intensiva de capital humano, empresas de serviço, empresas de tecnologia, ou seja, né, tem uma grande contratação de pessoas, ela sofre esse impacto. Tá? Então, esse é o primeiro. Eu já vou levar para o segundo, para o Marcelo e para o Sandro também trazer algumas visões, tá? Vou trazer da indústria têxtil, mas agora nós vamos falar sobre o absenteísmo. O absenteísmo é algo que, como já foi discutido anteriormente, está trazendo bastante penalizações para as empresas, perda de produtividade, o custo da ausência, enfim. E a gente sabe que tem motivos específicos aí para o absenteísmo. Então, antes deles comentarem o próprio case da GM, eu trouxe esse de uma indústria têxtil de 1.300 colaboradores, aonde nós fizemos o dimensionamento de quanto custa o absenteísmo mediante a folha de pagamento. Essa empresa tinha um custo de 310 mil mês, né? Ou seja, é bastante significativo.
E a partir deste custo, o que a gente fez, colocou processo, colocou ferramenta e começou a mapear. Por que existe uma queda significativa, se vocês olharem no gráfico aqui? Porque o atestado, ele tem 3 ou até 4 pontos, né? Pessoas recebem o atestado porque estão doentes ou se acidentaram. Pessoas recebem atestado porque existe uma fábrica de atestados no Brasil que simplesmente virou um outro mercado, que esse não é o mercado da saúde, esse é o mercado que a gente não conhece, mas a fábrica de atestados são fraudes que compram-se atestados. O terceiro ponto, como o Marcelo comentou, um pronto atendimento é uma fonte de atestados. Então, simplesmente um mal-estar, uma indisposição pode afastar colaboradores por muitos dias e muitas vezes não há coerência clínica, técnico-científica, mas acontece na prática. E o quarto ponto, os acessos que você dá. A gente estava discutindo no momento difícil de pandemia, de inovação, a aplicabilidade da telemedicina nesse acesso, né? Como ferramenta simplesmente isolada, simplesmente uma interface de vídeo entre um paciente e um médico, sem essa coordenação do cuidado, ela aumenta o absenteísmo. Ela dá um novo acesso para que esse colaborador receba um atestado médico, é validado, existe toda essa validação. Então, por isso que a gente está falando que existe processo, método e ferramenta. Se a gente encarar a telemedicina só como ferramenta, a empresa vai ter um impacto negativo. E a gente vem discutindo isso com várias empresas. Poxa, mas eu gostaria de um PA digital 24 horas. Não é que isso seja ruim, mas isso está inserido em qual contexto, em qual método? Se for no método simplesmente dar um acesso, vocês podem ter certeza, e a gente já teve isso de empresas que nos queixaram em relação eu ofereço até médico 24 horas, mas esse é o problema. Não existe a coordenação. O pronto atendimento físico e digital, ele é pouquíssimo resolutivo, do ponto de vista de coordenação dos prontos. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o case, esse e o próprio case da GM, que vocês têm experiência. Bom, de uma maneira geral, acho que o Sandro pode comentar a parte da planta dele de Joinville, né? Mas assim, totalmente de acordo com o que você está falando, Rodrigo. Assim, existe uma indústria paralela de atestados, tá? Em outras plantas aqui no estado de São Paulo e no ABC, nossa headquarter é no ABC, né? Em São Caetano, né? Assim, é difícil até eticamente de a gente comentar, sabe? Não faz... É fraude, pessoal. Fraude. Né? A gente tem muito argumento para dizer que é fraude. O que motiva até representações no Conselho Regional de Medicina, né? E existe isso, pessoal. Agora, como é que a gente olha? A gente tem que sempre voltar às bases, né? As bases da saúde, né? E eu gosto muito, Rodrigo, quando você fala da coordenação de cuidado, né? Eu acho que é isso, sabe? A partir do momento em que o empregado se sente sob cuidado, né? E está tendo um direcional de coordenação, lógico, tem questões comportamentais envolvidas, claro que tem, né? Tem mau comportamento de algumas pessoas, claro que existe, né? Mas também existe muita gente que está perdida no sistema, tá? Existe a gente tem um plano de saúde diverso, né? E muitas vezes a baixa resolutibilidade, o modelo de saúde, né? Se a gente tiver que falar, hospitalocêntrico, né? Em que tudo vai para o pronto-socorro, tudo vai para o hospital, né? Você pede, sem fazer alguma crítica especial, alguma especialidade, mas assim, enfim, se você você tem você encaminha um empregado porque está com uma queixa ortopédica em um determinado segmento do corpo, né, um ombro, por exemplo, né, ele vai passar no especialista, o especialista de ombro vai pedir os seus exames para fazer diagnóstico, ressonância magnética, isso vai entrando como custo, né, alguém paga essa conta, tá, e a gente sabe quem paga a conta, somos nós, é a empresa que paga, né, não é o plano de saúde que paga, quem paga é a empresa. Tá? Então é a nossa conta que paga. E aí o que acaba acontecendo? Ele volta no médico dele, no ortopedista, o seu ortopedista lá olha e fala, não é cirúrgico, vamos dar um tempo, vamos tratar, né?
E aí, não gostou da ideia, não gostei, eu vou em outro ortopedista. Aí esse outro ortopedista, o que ele faz? Ele pega, examina o cara, o empregado, e de repente ele olha e fala, preciso fazer uma ressonância. Mas você tá aqui a ressonância que eu fiz aí há 15 dias atrás. Não, vamos pedir outra. Aí pede outra ressonância. E aí vocês vão vendo, quando vai somando tudo, né? E assim, o que é isso? É uma falta de coordenação. Uma falta de coordenação do atendimento. É aquela referência contra referência que deixou de existir, né? Mas existe a LGPD, isso agora você tem que dizer. Tudo bem, tem que ter o consentimento do empregado, né? Tem que ter, olha, eu estou cuidando da sua saúde, né? E estou cuidando da saúde também financeira da companhia, porque senão daqui a pouco não tem mais companhia, né? E esse é o impacto que o Rodrigo está dizendo. O FAP, o SAT, né? É assim, não sei como é que os empresários, médios empresários, sobrevivem a toda essa situação, porque nós temos uma empresa no porte da General Motors, a gente tem grandes dificuldades, grandes números e, gente, eu vou te falar uma coisa, é algo de se pensar, tá? Mas tudo está envolvido na prática médica, né? No dia a dia da prática médica. E assim, eu acho que a grande solução para isso é o cuidado coordenado, pessoal. Não sei, Sandro, você quer comentar? Aproveitando o gancho, em relação ao absenteísmo, essa questão da indústria do atestado, tem a questão do funcionário que realmente está perdido, ele tem uma patologia e não foi ainda bem diagnosticada porque ele não passou por uma consulta médica ambulatorial. Ele foi a um pronto atendimento onde o foco do médico era resolver pontualmente o problema dele. Estou com uma dor no ombro. Ótimo, tome esse anti-inflamatório e vá para sua casa e pegue um atestado. Mas, na verdade, essa dor no ombro é uma artrose que esse paciente tem, que é um quadro sistêmico e não localizado. E ele está sendo mal tratado, no sentido do tratamento médico. Ele não tem o diagnóstico, ele vai ficar continuando procurando um pronto atendimento por conta de uma dor no ombro, onerando os custos, mas não está sendo tratado. Então ele vai apresentar 10 atestados, todos com CID de dor no ombro, quando na verdade o problema dele é uma artrose, uma doença reumatológica crônica degenerativa que ele vai ter que acompanhar, e pode ser sim com o médico de família ou com o reumatologista, com uma contrarreferência, e não tem a ver com uma dor no ombro. Só que se ele vai para o INSS com uma dor no ombro, dependente do KNAI da empresa, volta para o benefício acidentário. Essa conta que não é ocupacional passa a ser, além do plano de saúde, ocupacional para a empresa. Então ele onera em 2 pontos, tanto na questão do plano de saúde, quanto no FAP. Então, essa visão integral, esse cuidado, a gente remonta lá atrás, quando o médico ia na casa do paciente, conhecia e tratava a família inteira, é o mesmo princípio, é você conhecer a tua população, conhecer o teu cuidado e dar para ele a melhor oportunidade de saúde. E esses resultados nós já estamos começando a enxergar aqui em Joinville. Obrigado Rodrigo, pela contribuição, porque a gente sempre discutiu com essa visão de, digamos, de insider aí de saúde, né? Ou seja, apesar dessas migrações, o Marcelo na gestão aí, né, da General Motors, usando como coordenador, a gente todos estivemos em campo e eu nessa jornada muito de tecnologia e trazer, a gente discutia saúde não tem preço, eu falo, tem preço e é caro pra caramba. E dentro dessa base, né, que a gente teve, a gente nunca também achou pecado, vamos conseguir retorno de investimento sobre, porque é com esse próprio retorno de investimento que a gente consegue aplicar em ações que vão trazer produtividade, que vão trazer bem-estar, que vão trazer o que a gente chama também de empresas mais saudáveis, sustentáveis, que elas continuem no mercado, não como a gente veio discutindo anteriormente. Então, nessa empresa, por exemplo, e depois o Sandro e o Marcelo já podem trazer algumas preliminares que tem na General Motors, mas é uma empresa, né, de 1.300 colaboradores que só nessa nova metodologia e processo que envolve a ferramenta, que envolve a coordenação de cuidados, ela deixa de gastar R$673 mil ano.
independente a relação que isso tenha com o faturamento da empresa, independente da relação de custo. Quando ela começa a olhar as outras do setor dela que não estão fazendo, é mais competitiva. Ela vai eliminando camadas de ineficiência operacional. Em todos os outros setores já tem manufatura, logística, suprimentos. Por que a gente não leva a mesma lógica de coordenação para a saúde? As ferramentas são diferentes, os processos também, e a gente se ajusta, mas o retorno de investimento acontece. Assim como eu trago nessa segunda empresa, que é uma empresa já menor, né, um porte médio, mas uma empresa química, onde tinham colaboradores que estavam gerando 3 impactos para a empresa, tá? Onde existe um retorno de investimento até maior. Por quê? Porque esses colaboradores tinham uma exposição a um agente químico específico, estava afastando na Previdência, estavam sendo absenteístas, então faltavam por doenças respiratórias, e a gente sabe que a empresa oferecendo plano de saúde, esses colaboradores usando o pronto-socorro, também sinistram. Então, são 3 custos, são 3 impactos que saem de uma mesma jornada descoordenada. Então, numa empresa desse porte, por exemplo, quando a gente começa a fazer um trabalho e identifica a causa raiz do problema através desta relação do médico que tem uma visão assistencial com um coordenador do programa e até com um time de segurança que está lá dentro, a gente está vendo um núcleo muito técnico discutindo um problema técnico. A gente começa a ter um plano de ação e, às vezes são ajustes muito simples, não é uma transformação na planta, não é uma transformação, pelo contrário, a gente simplesmente coloca uma coordenação, a tecnologia vai medindo os resultados, enquanto não chega no resultado que a gente quer, a gente não abre mão de continuar seguindo as nossas métricas, e o que a gente teve nessa empresa foi um resultado aí de 180 dias, removendo esse fator causal que estava trazendo o dano, estava trazendo o sinistro, o afastamento, o atestado, né, para praticamente um retorno sobre investimento de 1,2 milhões. Então, isso é significativo. Saúde tem preço, não é barato, o retorno sobre investimento leva a direcionamento para outros investimentos mais assertivos e, obviamente, focando em produtividade. Eu queria ouvir, né, de vocês depois a gente já passou um pouquinho do tempo para o pessoal se interagir, sobre todo esse impacto em sinistralidade, plano de saúde, o que vocês estão tendo dentro da própria General Motors e quais são os próximos passos também para a gente poder construir essa camada de sustentabilidade. Iniciamos esse nosso projeto há praticamente quase 2 para 3 anos, né, 3 anos praticamente, na planta de Joinville, e com muita integração, a gente está chamando isso de saúde integrativa, saúde integral, né, em que a gente tem o nosso colega, o Sandro, médico do trabalho, coordenador do programa, junto com a colega que é da Livon, que é a PS, e assim, os resultados da planta de Joinville são muito bons, né, nós temos um ROI girando em torno de 3, né, para cada $1 investido, $3 de retorno, tá? Esse valor, assim, assim, muito, ainda com muita tendência de melhora, porque à medida que a educação em saúde vai acontecendo, as pessoas vão sendo mais efetivas, vão sendo mais acompanhadas, o índice de satisfação de atendimento é muito bom, né? O Sandro pode até comentar, porque ele está no contexto da planta, e os próximos passos é a gente agora reproduzir esse modelo para as demais plantas que a gente tem aqui na nossa região, aqui na região da América do Sul, no Brasil principalmente. E uma das razões também pelo qual o programa começou a dar resultado foi a integração sendo a porta de entrada para a APS, para aquele funcionário que não tem uma queixa clínica, ele não procura o atendimento, foi a integração com o exame periódico. Então, a médica, né, a doutora Clarissa, que muito bem nos atende aqui, ela começou a fazer os exames periódicos dos nossos funcionários. Então, aquele exame periódico que muitas vezes as empresas estão habituadas, que é em 5 minutos, que é um desperdício de oportunidade para captar informações de saúde, pela PS é um exame de 20 minutos.
é uma consulta médica. Então, é a verdadeira essência do exame periódico, é o trazer, escutar o funcionário, examiná-lo, e já aproveito para solicitar os exames. Não tenho queixa nenhuma, tenho 25 anos de idade, estou na minha fase plena. Tudo bem, mas para os 25 anos, qual que são os exames recomendados? São esse. Então, ela já solicita. Ele vai fazer um acompanhamento. Num primeiro momento, a quantidade de exames complementares vão ser maiores que a médica solicita. Por quê? Porque ela está começando a fazer o perfil de saúde da nossa população. A partir dali, ele já é enquadrado nos cuidados coordenados e eu diminuo lá na frente os eventos adversos, diminuo internação por doenças preveníveis. Então, eu tenho uma série de ganhos por conta dessa integração. E esse ano é que nós começamos a avaliar os resultados dessa parceria, e como o Marcelo já bem explicou, até com um potencial de melhora ainda muito grande. Obrigado, Rodrigo. Maravilha, gente. É o que a gente espera, ajudar as empresas dentro do que elas já precisam fazer em relação às suas obrigatoriedades, a gestão do benefício, a potencializar um recurso presente e um recurso que está muito focado em preservar a saúde e bem-estar das pessoas. Então, é relevante, e o que a gente espera sempre é a mensuração de impacto, otimizando os processos, buscando a redução de custo e aumento da receita. As empresas precisam ser competitivas, se as pessoas produzirem mais, isso vai trazer receita. E aí a gente entra num cenário de sustentabilidade. Os pilares hoje estratégicos do ASG ou ESG, né, ambiental, social e de governança, envolvem projetos. E é engraçado porque o pilar ambiental foi o mais tratado nos últimos 20 anos, desde que o ESG nasceu. Reduzir carbono. E o S, que é tudo sobre pessoas, o social virou algo meio que filantrópico, que não tem nada a ver com isso. O social é que, estrategicamente, uma empresa como a General Motors, como estratégia global, ela fala, investe no social, porque a partir dele, a partir de pessoas mais produtivas, mais saudáveis, a gente vai conseguir gerar um impacto muito maior dentro do nosso mercado, mas, obviamente, envolve uma complexidade maior nos projetos. Não é simplesmente fazendo pequenos projetinhos ou coisas não estruturadas. Aí vai ser só custo, né? Não vai ter retorno não vai ter impacto. E se não tem impacto, aí a gente não está falando de saúde, porque saúde é um setor de impacto, é um tema de impacto, assim como educação. E como o Marcelo salientou anteriormente, né? A gente precisa também educar. Parte da saúde nos determinantes sociais é educar uma população que precisa de conhecimento para realizar as suas atividades.